Olá, galerinha, Paz 2, segunda etapa, vamos aqui bater um papo com o professor Judeu e nós vamos bater um papo legalzinho hoje. Hoje o papo vai ser mais quente, né? Porque hoje a gente vai bater um papo aqui sobre alguns ciclos termodinâmicos, falar de calor, temperatura e tudo mais, né? Bom, primeira coisa, você precisa ficar ligado que o que ele quer na tua prova é simplesmente aplicações. Então ele vai inventar um ciclo, né? Ele vai botar um ciclo. Não é para você decorar, a gente está falando aqui gráficos termodinâmicos. Aí a pessoa vê esse título, ai meu Deus, gráficos, odeio, vou ter que decorar quando é assim, assado. Não. Você precisa saber interpretar, é isso que ele faz. Então ele coloca gráficos ali, bacaninha, e aí ele precisa que você entenda que tipo de transformação está acontecendo ali. Que tipo de transformação? Então você tem aí algumas transformações, por exemplo, isotérmica, né? O que é a transformação isotérmica? Ela é simplesmente aquela em que a temperatura é constante. Quando a temperatura é constante, você cria a chamada isoterma. Tudo bem? Isso é a temperatura constante. No gráfico, olha o que você pode encontrar aí. Para a isotérmica, quando a temperatura é constante, vamos fazer um gráfico aqui, vou inventar, botar temperatura por pressão. Na isotérmica, o que vai acontecer aí? A temperatura tem que permanecer a mesma, então deve ser uma coisa assim. Isso é isotérmica. Ah, professor, e se eu colocar aqui, sei lá, pressão e temperatura? Na isotérmica, ele vai manter a temperatura constante desse jeito. Perceba que os valores de temperatura não mudam. Se eu quiser aqui a transformação isotérmica no gráfico pressão por volume, vixe, e aí? O que é constante? Temperatura, não é? É um gráfico mais ou menos assim. Não dá para você saber que isso daí é uma isoterma, só de olhar. Então ele tem que citar no texto. Ele vai deixar claro que isso aqui é uma isotérmica, ele tem que deixar claro, ele vai grifar no texto para que você saiba que isso é uma isoterma. Tudo bem? É isso aí o que acontece. Então, olha que louco. Vamos falar de outra transformação aí. Por exemplo, a isocórica. Isocórica é aquela que acontece com volume constante. Volume por pressão, assim. Isocórica, volume constante, olha como seria o gráfico. Volume permanecendo o mesmo. Isocórica. Sinônimos de isocórica, para quem quiser saber. Opa. Isocórica, para quem quiser saber, é a isométrica ou isovolumétrica, tá? Mantendo volume constante também, né? Ah, professor, outro aí, pressão e temperatura. Você vai ter também um gráfico curvo, tudo bem? É isso que acontece, né? Esse da pressão e temperatura, nunca vi em nenhuma prova. Bom, a isobárica, para a gente fechar aqui. Na isobárica, se você botar a pressão, ela tem que ser constante. Isobárica, pressão sempre permanecendo constante. Ah, professor, olha lá, botou a pressão no eixo X. Pressão constante, é assim que funciona. Tudo bem? É isso que rola. Então fica ligado aí com respeito a cada um dos gráficos, cada um desses gráficos. Saiba o que é cada transformação. Isotérmica, você tem que olhar no gráfico para ver que a temperatura é constante. Isocórica, isovolumétrica ou isométrica é a mesma coisa. O volume permanece o mesmo e na isobárica a pressão é a mesma. Fica ligado aí com respeito a uma em especial, que é a isoentrópica. Ah, malandrão! Ele tem cobrado entropia na tua prova. Você tem que ficar ligado. Entropia nada mais é do que a desordem do sistema. Então, a entropia é a desordem. Ela pode aumentar, a tendência é aumentar, mas se você quiser que ela diminua, você vai ter que trabalhar sobre o sistema. Então, é isso que rola. Isoentrópica, entropia permanecendo constante. Eu quero que você saiba de uma coisinha, uma fórmula matemática importantíssima. A variação de entropia, vamos chamar a entropia de S, né? S de entropia, facinho lembrar. É o fluxo de calor, a variação do fluxo de calor, dividido pela temperatura. Lembrando que a temperatura tem que estar em Kelvin. Em termodinâmica, temperatura sempre em Kelvin. Então, olha que massa. Se tem calor, o saldo de calor for positivo, quer dizer, no sistema,
quer dizer que a variação da entropia é positiva também. Então, se eu for trabalhar aqui um gráfico assim, normalmente é a entropia por temperatura, tá? E você viu que ele tinha fluxo de calor entrando, normalmente vai ser uma coisa desse jeito. O que está acontecendo aqui? Os valores de entropia estão subindo quando você tem calor entrando no sistema. E se você tirar calor do sistema, a desordem tende a diminuir. Lembrando mais uma vez que calor e temperatura não são a mesma coisa. Fica ligado, temperatura é a vibração, calor é uma energia que passa devido a um desnível nessa vibração, uma diferença nessa tal vibração. Então, quando você tiver o quê? Fluxo de calor, naturalmente você vai ter variação na entropia do sistema. Quando não tem fluxo de calor total, você tem a chamada transformação adiabática. Lembre-se dela, a adiabática é aquela que não tem troca de calor com o meio externo. Ela é tão rápida que não dá tempo de trocar calor com o meio externo. E aí a entropia acaba não variando. Se você tiver um gráfico de uma adiabática, naturalmente a entropia permanece constante. Veja onde é que a entropia está, se está no gráfico, no eixo horizontal ou no vertical. E aí você vai saber qual deles deve permanecer constante na adiabática. Conversados? Por hora é apenas isso. Judeu desligando. Valeu!